Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre O Mercador de Veneza, do Shakespeare. O Mercador de Veneza é uma comédia, mas também é chamada de tragicomédia, e ela foi composta entre 1596 e 1597. Ela é uma peça um tanto incômoda e vocês vão saber por quê. Apesar desse nome, O Mercador de Veneza, o mercador em si não parece o personagem principal da peça. Ele é o Antônio, é um comerciante e os seus navios estão vindo de vários países diferentes com mercadorias que ele pretende comercializar. Ele tem um amigo chamado Bassanio que quer cortejar, ele quer pedir em casamento uma herdeira chamada Pórcia, mas ele não tem dinheiro suficiente para o dote. Ele não é exatamente pobre, mas ele não tem dote suficiente para oferecer, né, para se candidatar a noivo da Pórcia. Então ele vai pedir dinheiro emprestado pro Antônio, que é muito amigo dele. E o Antônio, como uma pessoa muito boa, que ele supostamente é um bom cristão, ele concorda. Só que como a mercadoria dele ainda não chegou, ele vai ter que fazer um empréstimo, porque o dinheiro dele ainda não vendeu as coisas, né? Então ele não tá com dinheiro suficiente, que são 3.000 ducados. Então eles vão até o Shylock, que é um agiota judeu, pedir dinheiro emprestado. Acontece que o Shylock e o Antônio não se dão muito bem. Porque o Antônio fica sempre criticando o Shylock por ganhar dinheiro em cima de juros. A igreja, durante muito tempo, considerou isso um pecado, né? E essa ação de agiotagem, durante muito tempo, ela foi duramente criticada, porque acreditava-se que a pessoa enriquecia em cima de algo, um bem, um patrimônio que não existia. E isso contaminou, de certa forma, as peças. E é preciso ter em consideração que O Mercador de Veneza é uma peça que, de certa forma, remonta ou se inspira em peças medievais que eram semilitúrgicas, onde esse tipo de assunto poderia ser tratado. Tá? Isso eu li num livro da Bárbara Eliodoro, porque como essa peça me perturbou um pouco, eu fui dar uma estudadinha. Bom, o Shylock fica surpreso pelo Antônio ir lá pedir dinheiro pra ele, então dá uma ironizada, né? Porque o Antônio, aparentemente, na área comercial de Veneza, que chama Rialto, o Antônio ficava sempre criticando ele, injuriando ele, e então ele não gosta do Antônio. E ele diz o seguinte: você vindo me pedir dinheiro? Bom, eu vou emprestar. Eu nem vou cobrar juros, mas se você não pagar a sua dívida na data acertada, você vai ter que me dar 1 libra de pele. Ou seja, ele vai ter que cortar quase meio quilo de carne de si mesmo, do próprio corpo, para pagar o Shylock. O Antônio acha que não tem a menor possibilidade dele não cumprir com esse pagamento, né, com essa promessa. Então ele aceita, ele assina. E aí Bassanio vai, então, até Pórcia para pedi-la em casamento. Acontece que Pórcia não pode casar com qualquer um. Antes do seu pai morrer, ele faz uma determinação de que só vai casar com a Pórcia quem, dentre 3 arcas, escolher aquela que tem um retrato da Pórcia dentro. São 3 arcas, uma de bronze, uma de prata e uma de ouro. E elas têm umas inscrições que meio que influenciam os pretendentes na hora de escolher. A arca de ouro diz que se você está escolhendo ela, você vai escolher aquilo que muitas pessoas querem. A arca de prata diz que se você está escolhendo ela, que você está escolhendo aquilo que você acha que merece. E a arca de bronze diz que se você está escolhendo ela é porque você está disposto a pagar caro, a se arriscar por essa escolha. E aí, então, a Pórcia recebe uma série de pretendentes ricos, príncipe do Marrocos, príncipe de Aragão, um monte de gente rica, mas eles sempre erram. E, pra felicidade da Pórcia, porque ela não tá afim de ficar com nenhum desses pretendentes. Mas ela tem um interesse no Bassanio. E quando o Bassanio chega, ela meio que torce pra ele acertar, e ele acaba acertando. Eles estão lá felizes, né, pensando então no casamento, quando chega um criado com a notícia de que há boatos de que todos os navios do Antônio naufragaram. E de que Shylock já saiu correndo em direção ao Doge de Veneza
para fazer valer a letra da lei, ou seja, para obrigar o Antônio a cortar uma libra de pele em pagamento pelas suas dívidas. A Pórcia diz pro Bassanio, então o Bassanio fica se sentindo muito culpado, né? Ele sente que ele é a razão desse infortúnio do Antônio. E a Pórcia então diz pra ele que ele pode ir e que ele pode pagar até o dobro da dívida. Vai lá salvar seu amigo. E o Bassanio vai. Depois que ele sai, a Pórcia combina com a sua criada de que elas vão se disfarçar de homem e que elas vão pra lá pra participar desse julgamento, né, dessa decisão em relação à dívida do Antônio. Ela vai se disfarçar de jurista, manda uma carta avisando o Dodge que ela tá chegando pra ajudar nesse julgamento. Ela não, né? O jurista, o suposto jurista. E ela vai. Quando ela chega lá, de início ela tenta demover, o Dodge já estava tentando fazer isso, ela tenta demover o Shylock dessa cobrança tão insana, né? Mas ele não quer, ele fica apelando sempre para a letra da lei. Mas a Pórcia vai ser inteligente o suficiente para dar uma engambelada no Shylock. Então ela primeiro vai falar, não, então que seja feita a letra da lei e tudo mais. Eu não vou dizer como para não estragar a surpresa para quem quiser ler essa peça, mas é com a própria letra da lei que ela vai dar uma enrolada no Shylock. É uma comédia, então assim, ninguém vai morrer, as coisas meio que acabam bem, mas elas não acabam bem pro Shylock. E essa peça, então, por que eu disse que ela me incomoda? Porque ela tem um tom fortemente antissemita. As pessoas xingam muito o Shylock, xingam ele de demônio, são muito duras com ele. Eu vou ler aqui um fragmento onde tem um exemplo disso. Teu espírito de cão é governado por um lobo enforcado por crime de homicídio. A alma nefanda, ao se escapar da forca, entrou em ti quando no ventre estavas de tua mãe maldita. Eis o motivo de só teres instintos sanguinários, ferinos, esfomeados e vorazes. Bom, a gente tem que entender que, assim, o Shylock, ele quer essa vingança contra o Antônio, né? Ele quer que é de uma certa forma uma cobrança, né, sanguinária, mas ele é uma pessoa ressentida, né? Porque ele é muito ofendido pelas pessoas. E pra piorar a decisão dele de vingança, a peça se passa durante o carnaval de Veneza e ele é convidado para um jantar, um almoço, alguma coisa assim. Quando ele sai para esse jantar, a filha dele, Jéssica, aproveita para fugir. Então ela aproveita que é carnaval, se fantasia de pajem. O Lourenço, que é o cara com quem ela quer casar, né, que é um cristão, ele vem fantasiado também. E eles fogem. Eles não só fogem, como ela rouba as joias do Shylock. Então, quando Shylock descobre isso, ele fica muito arrasado, né? Porque, assim, ele foi traído, abandonado e roubado pela própria filha. Isso só aumenta o desejo dele de vingança. Tem uma fala muito bonita nessa peça, que é uma fala do Shylock. O Shylock tem as melhores falas dessa peça, inclusive. E ele vai dizer o seguinte, porque, assim, o Shakespeare faz uma peça antissemita, mas o judeu dele não é qualquer judeu, né? Então ele vai falar assim, tá, vocês querem que eu faça uma peça antissemita, eu vou fazer. Mas a fala mais bonita é a do Shylock. E ele vai dizer o seguinte: os judeus não têm olhos? Os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões? Não ingerem os mesmos alimentos? Não se ferem com as armas? Não estão sujeitos às mesmas doenças? Não se curam com os mesmos remédios? Não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos? Se nos espetardes, não sangramos? Se nos fizerdes cócegas, não rimos? Se nos derdes venenos, não morremos? E se não nos ofenderdes, não devemos vingar-nos? Se em tudo mais somos iguais a vós, teremos de ser iguais também a esse respeito. Se um judeu ofende a um cristão, qual é a humildade deste? Vingança. Se um cristão ofender a um judeu, qual deve ser a paciência deste de acordo com o exemplo do cristão? Ora, vingança.
Hei de pôr em prática a maldade que me ensinastes, sendo de censurar se eu não fizer melhor do que encomenda. O texto de O Mercador de Veneza é um texto muito bonito. Ele tem falas assim muito marcantes, principalmente as do Shylock, mas outras também. Então assim, ele tem belas tiradas, belos momentos de reflexão. E é uma comédia que alterna prosa com poesia, né? Então ainda é de uma fase em que o Shakespeare marcava muitas partes mais importantes do texto com poesia. E para contrastar essa parte mais dramática que eu citei com uma parte mais cômica, eu vou citar uma fala que o Shylock diz quando ele é convidado para o jantar lá do carnaval, que é na casa de um cristão. Ele vai dizer assim: sim, para sentir o cheiro de porco, para comer da casa de onde vosso profeta Nazareno conjurou o demônio. Poderei comprar e vender convosco, conversar convosco, passear convosco e assim por diante, mas não comerei convosco, nem beberei convosco, nem rezarei convosco. Que novidades há no Rialto? Quem é que vem chegando aqui? E muda de assunto. Bom, eu fui tentar entender, né, fui dar uma lida nos textos da Bárbara Heliodora e do Harold Bloom para entender esse tom antissemita da peça. Bom, o que eu descobri é o seguinte: eles disseram que a plateia, né, o público do teatro elizabetano dificilmente reagiria com antipatia a um tema antissemita. Isso era bem comum. Inclusive, 3 anos antes, um dramaturgo muito famoso chamado Christopher Marlowe lançou uma peça chamada O Judeu de Malta, que tinha um personagem que era um verdadeiro facínora, que é o judeu Barrabás. E o Barrabás mata cristãos, mata muçulmanos, inclusive ele mata 200 cristãos numa única noite. Então, assim, ele é uma caricatura, né, o Barrabás, mas ele é um homicida. E essa peça foi de um extremo sucesso. Então, o Harold Bloom e a Bárbara Heliodora, eles ficam assim, se cogitando hipóteses de que uma peça com tema antissemita tenha sido encomendada à companhia do Shakespeare, né, a Lord Chamberlain, ou que ele tenha decidido fazer mesmo, porque, enfim, o tema estava em voga. Para piorar essa antipatia dos ingleses com os judeus, há o fato de que a Rainha Elizabeth tinha um médico, o Rodrigo Lopes, que era português e era judeu, e ele foi acusado de conspirar contra ela, de conspirar para matá-la. E esse médico foi condenado à morte. Então, assim, esse fato teria aumentado a antipatia das pessoas em relação aos judeus. E então a boa recepção dessas peças. A diferença é que o Shakespeare humanizou o seu personagem judeu, enquanto o Marlowe construiu um insano. Enquanto o Barrabás é um insano sem limites, ele é a pura maldade, enfim, ele faz as coisas sem motivo, quase como se ser judeu fosse sinônimo de ser demoníaco. O Shylock é um comerciante bem sucedido, tem família, ele não matou ninguém. Se você parar pra pensar, ele tá fazendo uma cobrança meio bizarra, né? Mas ele não quer que seja ele a cortar o... Não vai ele mesmo lá fazer a cobrança, né? Ele vai pedir ao Dodge de Veneza, né? Ele vai pedir cobrar pela letra da lei. E ele é um ressentido, né? Porque ele fala tudo que ele sente. Ele é muito sincero, ele não é um personagem, um vilão dissimulado, por exemplo, como Iago ou como Edmundo, né? Ele é um personagem que diz tudo que ele pensa. Então ele é muito sincero. E ele é meio que uma vítima, né? É difícil você não ler o texto do Shakespeare, por mais que essa cobrança insana que ele faça, né, seja uma coisa assim sanguinária. Ele que é sempre agredido, né? Ele que é sempre xingado. Então, o Shakespeare problematiza isso, especialmente com aquela fala em que eu falei, mas os judeus não têm olhos, não sofrem, não se divertem da mesma maneira que os cristãos, né? Porque qual a diferença? Então, o Shakespeare dá essa problematizada. Eu achei isso interessante, porque isso mostra, de certa forma, que o Shakespeare não assimilava tudo, né? Nem aceitava tudo, assim, tão simplesmente. Ele vai fazer uma peça... E assim, gente, não tem desculpa. É uma peça fortemente antissemita, sim.
mas onde ele aproveita para dar essa problematizada. Ele é um personagem que faz uma exigência sanguinária, mas ele também é uma vítima, ele também é um personagem que é sempre enxovalhado, e ele também é um personagem que tem essa clareza de percepção, né, que solta essa fala, o que seria impossível, por exemplo, numa peça como a do Marlowe. Então, se essa peça quer sugerir que os cristãos são mais refinados em algum sentido do que o Shylock, até porque a inteligência da Portia que vai demover o Shylock do seu requerimento, a peça também mostra que os cristãos não são mais misericordiosos do que os judeus. Pelo que eles vão obrigar o Shylock a fazer no fim da peça, que eu não vou dizer o que é, mas assim, não é a morte, mas é uma coisa, é uma bela de uma sacanagem, né? E uma coisa interessante, já que eu falei da Pórcia, é que nessa peça, novamente, personagens femininas vão se vestir de personagens masculinos, né? Isso aconteceu em algumas peças do Shakespeare já, como a Como Gostais, né? Que tem a Rosalinda, que é uma personagem muito inteligente, e aqui a Pórcia também é uma personagem muito inteligente, porque quem resolve o problema da peça é ela, né? Ela engana todo mundo, ela resolve o problema, que é um problema legal, e ela, embora ela resolva de um jeito meio estranho, porque ela dá uma sacaneada no judeu em benefício dos seus amigos. E se você parar pra pensar, o Bassanio, que é o cara que quer casar com ela, ele é um caçador de dotes, né? Por que ela queria casar com esse cara? Fica aí a dúvida, né? Será que o Shakespeare queria mostrar que esse pessoal nem é tão espertinho assim quanto parece? Não sei. Enfim, eu gostei da peça. Do ponto de vista estrutural, acho ela muito bem feita. Do ponto de vista dessas ambiguidades e dessa problematização. Mas a questão antissemita não tem como fingir que ela não tá lá. Assim, não tem como passar. Isso é incômodo, sim. Tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinhos.